Oi, tudo bem? Tudo bem a todos? Boa noite. Oi, Malu. Oi, Lin. Tudo bem? Legal, legal ver todos aí. Boa noite a todo mundo. Oi, Fê. Boa noite a todos. Mais um minutinho a gente já vai começar. Uns 20 segundos. Tudo jóia, Fê? Tudo bem para todo mundo? Legal? Jóia, maravilha. Dá mais uns 5 minutinhos, nós vamos começar a falar de novo de ozônio. Acho que algumas pessoas não viram as lives de ozônio, né? Aí a gente vai hoje falar um pouquinho aí desse início do ozônio, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Maravilha. Acho que agora deu certo. Legal. Consegui acertar a câmera agora. E aí, meninas, meninos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar a falar de novo, né? Continuar falando um pouco mais de ozônio. Algumas pessoas não assistiram, né? Então hoje nós vamos dar a introdução do que é essa molécula, né? E como ela ajuda a gente na saúde, como ela... Agora o ozônio está começando a ficar super em alta, né? E ajuda demais no campo principalmente da odontologia. Se eu não me engano, agora faz umas 2, 3 semanas, a farmácia também conseguiu a resolução para conseguir se habilitar em ozonioterapia. Então hoje, se eu não me engano, além de nós dentistas que podemos nos habilitar, os farmacêuticos também podem se habilitar em ozonioterapia. E a ozonioterapia ela vem ganhando muito terreno aqui, principalmente no Brasil, mas fora do Brasil ela é utilizada em muitos países, mas muitos países mesmo. Vocês vão ter oportunidade, eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui, ó, começando, se vocês precisarem de alguma coisa, alguma força, uma pergunta, pode fazer que eu estou de olho aqui nas perguntas, tá, pessoal? Então eu vou conversando com vocês e vou mostrando alguns slides, e se vocês quiserem que eu interrompa ou volte alguma coisa, é só me dar um toque, tá? Então vamos lá, vou começar, tá? Então, no CRO, aqui talvez não dê para todo mundo ler, eu não sei como que está no computador de vocês, se vocês estão conseguindo ler a resolução. Mas aqui no slide nós temos a resolução do CFO, a resolução 166 de 2015, que dita aí a ozonioterapia na odontologia. Essa resolução do CFO, ela é do dia 24 de novembro de 2015. E aí é o que confere ao cirurgião dentista a habilitação, né? Em ozonioterapia, tá? Para prática do uso da ozonioterapia. E aí aqui, nesse outro slide, né, a complementação do Conselho do Federal, reconhecendo a prática da ozonioterapia pelo cirurgião dentista. E aí aqui ele diz, né, que para a prática seja definida, você precisa aí de 32 horas, né, de curso para você ter a prática, a habilitação, tá habilitado para ozonioterapia. Aí aqui você tem alguns dispositivos do que confere a ozonioterapia para o dentista, tá? Então você pode usar na periodontia, na prevenção, na cirurgia, ATM, dor de ATM, endodontia, necrose dos maxilares. Ou seja, a ozonioterapia, vocês vão ter a oportunidade de ver, estudando a ozonioterapia, que ela é resolutiva
em praticamente todos os campos da onde você utilizar ela, onde você for atuar. Como essa resolução ela é de 2015, com certeza ainda eles não colocaram aqui a harmonização, mas até a harmonização faz parte, porque é da odontologia, né? Então tudo que confere a odontologia confere para a ozonioterapia também, tá? Então, o que é esse gás ozônio, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá legal para vocês a tela, pessoal? Se precisar eu mudo, tá? Eu vou mudar um slide, aí eu quero ver se vocês estão conseguindo ler. Então, o que é aonde se forma essa molécula, né? Por que existe essa coisa de o ozônio não é reconhecido aqui, não é reconhecido ali? Existem algumas variáveis, meninas, a respeito do ozônio. O ozônio não pode ser patenteado. Vocês estão vendo aí na foto? Aí você tem uma descarga elétrica, uma tempestade elétrica. Então, assim, quando a gente tem aquelas chuvas com raios, tempestades, assim, vocês veem que essas descargas elétricas em contato no ambiente, ela vai formar ozônio, que é aquele cheiro, sabe aquele cheiro quando a gente está fez um calor, caiu a chuva no asfalto e você sente aquele cheiro meio que parece de peixe, né? É um cheiro característico do ozônio, né? E ele tem a derivação dessas descargas elétricas em altíssimas potências. Depois eu vou estar mostrando para vocês como são essas potências para estar formando o ozônio, né? Então, basicamente, eu acredito que essa discussão toda, nós devemos a dois fatores. O ozônio, ele é um produto da natureza e tudo que é da natureza não pode ser patenteado. Então eu não preciso falar para vocês que nós vamos ter aí um problema que ninguém pode vender nada de ozônio, medicamento, nada. O ozônio está lá à disposição da gente, você cria. Depois vocês também vão ter oportunidade que eu vou mostrar um slide para vocês de que o ozônio é selfie. O que significa que o ozônio é selfie? O ozônio ele se forma no nosso organismo. Então assim, quando você tem uma ativação dos neutrófilos por um agente agressor, as interações químicas celulares nossas vão formar ozônio dentro do nosso corpo. Então é uma coisa barata, está à nossa disposição. E o segundo fato, né, que é de uma super relevância, é que a medicina hoje não aceita a ozonioterapia. Então o CFM não aceita os médicos praticarem a ozonioterapia. Então assim, mas no SUS, vocês também vão dar uma olhada, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uns slides, vocês vão ver que no SUS já consta nas práticas integrativas, né? Então já consta como terapias integrativas, né? Então vou passar para vocês. Se vocês se perderem, pode me avisar que eu volto, tá? Que agora eu vou começar a dar uma deslanchada nos slides aqui. Então, a ozonioterapia, o ozônio, pessoal, ele é utilizado na medicina em uma mistura de oxigênio puro, oxigênio medicinal, tá? Então você tem o mais puro oxigênio ali, 99%, e ozônio puro, tá? Aí aqui vocês têm como vocês vão utilizar esse volume de oxigênio e ozônio, tá? Quando vocês tiverem a máquina e vocês forem, vamos supor, se vocês vão manipular a máquina de vocês, né, o aparelho de ozonioterapia de vocês, que ele vai ser um aparelho medicinal. E pessoal, não confunda o aparelho industrial com o aparelho medicinal, tá? O aparelho industrial, ele usa... Oi Ivan, tudo bom? Então assim, o aparelho industrial, pessoal, ele usa o oxigênio ambiente, que tem inúmeros componentes ali que
você vai ter diversos componentes que não são ali o oxigênio puro. Enquanto que nós utilizamos na medicina, na odontologia, nós utilizamos no cilindro que vem o oxigênio medicinal puro, tá? Então não confunda a máquina de ozônio que vai purificar o ambiente de vocês, ou aquele filtro que ozoniza, que ele não tem nada a ver com a nossa máquina, o nosso aparelho de ozônio, tá? Então a gente vai ter o que a gente chama, pessoal, se vocês não entendem, me fala aqui, tá? A gente vai ter, nós vamos ter uma janela terapêutica. O que é uma janela terapêutica? Você vai ter um uso do potencial total que você vai usar de ozônio, ou seja, de 0,05 de O3 na sua proporção para 99,95 de oxigênio, ou esse na menor das escalas, que seria 1 micrograma por ml de O3, tá? E aí aqui, na máxima que você pode estar utilizando, quando você fizer esse preparo do teu ozônio em gás, vamos falar em gás, tá? Você vai estar usando no máximo nele a 5% de ozônio para 95% de O2 na máquina, no nosso aparelho medicinal, tá? E aí aqui embaixo vocês conseguem ver. Se tiver ruim para vocês, vocês me falam, tá? Aqui embaixo vocês vão ter a escala, que é a nossa janela terapêutica. É o que nós vamos estar utilizando para as terapias, que é de 1 micrograma por ml até 100 microgramas por ml. E aí vocês lembram que eu falei para vocês que as máquinas, vocês vão ter oportunidade de ver a máquina que nós usamos na Unip. As máquinas aqui no Brasil, elas não vão até aqueles 100 microgramas que eu mostrei para vocês. Elas vão de 1 a 60 microgramas, tá? Porque para nós aqui no Brasil, a Anvisa não deixa passar de 60 microgramas. Mas algumas máquinas, principalmente nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, muitas delas chegam nos 100 microgramas. Mas você não usa terapeuticamente isso, tá? Então, vou mostrar ali para vocês um outro slide. Então, olha, aí aqui, ó. O ozônio, pessoal, é o terceiro oxidante mais potente na natureza, tá? Ele é altamente instável e aí logo ele se recompõe como oxigênio. O que quer dizer isso? Quando você transforma, quando esse oxigênio recebe a descarga elétrica, que depois eu vou mensurar para vocês essa descarga elétrica, quando o oxigênio recebe essa descarga elétrica, ele vai se desestabilizar. E aí vai ocorrer, uma parte dele vai formar ozônio. Depois que formou o ozônio, depois que você teve aquela molécula de ozônio formada, ela é altamente instável, ela quer reagir com qualquer coisa, tá? O ozônio reage com tudo, ele é muito instável, pessoal. Então ele vai querer reagir com alguma coisa. Quando você já produziu o teu ozônio, em média, tá? Normalmente a gente fala... Nós vamos falar bastante sobre isso. Para quem não teve contato agora, pode ficar um pouco difícil de entender. Mas o tempo de meia-vida dele, a 0 graus Celsius, você tem ele ali na hora que você compôs todo o que você quer de ozônio, né, de volume. A 0 graus você tem ali 140 minutos para manipular ele, tá? Depois ele vai cair esse volume para a terapia que você precisa utilizar e começa a ter o tempo de meia-vida diminuído, tá? A 20 graus Celsius, que aí você pega mais ou menos uma média nossa aqui, que é o que a gente faz. Você tem no consultório ali, você vai estar num ambiente no consultório, você tem 40 minutos para manipular ele naquele grau máximo que você quer utilizar ou naquela janela terapêutica que você quer usar. Lembrando que, não sei se para quem ainda não ouviu, a gente sempre utiliza água a pelo menos aí 10 graus Celsius, 8 graus Celsius para ozonizar, porque o ozônio vai ter muita afinidade com, no caso da água, com a água gelada, tá?
Deixa eu passar aqui para vocês. Então, aí aqui, esse slide é muito legal que dá para explicar para vocês esse outro aqui que talvez tenha ficado um pouquinho ruim sobre a janela terapêutica, tá? Então aqui, o que é essa janela terapêutica em microgramas por ml? Porque o ozônio ele é dado por microgramas por ml. É uma nomenclatura que você vai ouvir muito em ozonioterapia. Vê se dá para vocês enxergarem bem, que eu vou estar falando desse slide para vocês, tá? Então aqui vocês têm... eu vou tirar um pouquinho para vocês enxergarem legal. Maravilha, ó. Então vocês têm aqui, ó, pessoal, a janela terapêutica. Lembra que eu falei para vocês que as máquinas no Brasil, elas não chegam a 100 microgramas. Elas chegam no máximo a 60 microgramas, que é o que você vai estar utilizando no máximo mesmo dela, tá? Então você tem ali o ozônio a 5 microgramas, 10 microgramas, 20, 30, 40, 50, 60. Mas você pode, a máquina da Filozon que a gente usa, você pode colocar de 1 até 60. Ela não vai de 5 em 5, nem de 10 em 10. Ela vai de 1 em 1 mesmo. Você escolhe o nível, o grau de ozônio que você quer estar utilizando, tá? Então, pessoal... Se você programar a tua máquina, que eu vou mostrar para vocês também, se você programar a tua máquina mais ou menos aqui, ó, 5 microgramas até 10 microgramas, você vai ter uma ação bioestimulante. Para as meninas aí da harmonização orofacial, o IPRF a gente usa demais, a gente começa com 5 microgramas e vai até os 10 microgramas para fazer bioestimulador, tá? Bioestimuladores, estimular colágeno, o IPRF, e aí de 10 para 15 mais ou menos a gente vai ter uma ação lipolítica, tá? Faz aí a lipo de papada, a lipo de Joule, pode, aí né, depois um dia a gente pode conversar também na parte de harmonização, quando vocês forem fazer o curso, na parte de olheira principalmente, mas tem que tomar cuidado para a gente não deixar essa olheira muito funda, mas ele tem uma ação lipolítica ali entre os 10 e os 15 microgramas, tá? E aí, pessoal, até 30 microgramas, de 5 a 10 você vai ter o bioestimulante, e de 15 a 20, 30 microgramas você já vai ter uma ação anti-inflamatória. Então vocês veem que essa janela terapêutica vocês vão utilizar em qualquer tipo de tratamento dos seus pacientes. Para qual finalidade você quer utilizar o ozônio? Sabe? Então, os alunos, aqui eu volto depois para vocês, eu já volto para vocês o slide. Então, o pessoal pergunta muito e é normal mesmo vocês ficarem ansiosos com isso. A gente, quando vai fazer o curso de ozônio, principalmente eu, quando eu fui fazer o curso de ozônio, eu queria saber, tipo, para o canal, quanto eu uso, para a pele, o quanto eu uso, para a harmonização, quanto eu uso. Então, assim, o ozônio, como ele tem essa janela terapêutica que você pode estar utilizando, você vai modular o seu tratamento para aquilo que o seu paciente precisa. Então, se o teu paciente está precisando para um tratamento bioestimulante, se você quer promover a bioestimulação daquele local, seja numa cirurgia, numa terapia, num tratamento, ou no caso vai da harmonização, você vai colocar a microgramagem da sua máquina a no máximo 7, 10 microgramas por ml, sabem? Eu quero uma ação, Cris, anti-inflamatória. Putz, vamos supor um exemplo. Eu estou com um paciente que ele está com disfunção temporomandibular. Poxa, a gente sempre começa do menos para o mais, mas eu hoje aplico mais ou menos 20, de 20 a 22, 23 microgramas, faço ou muscular nos pontos gatilho, de dor de ATM, e posso fazer também uma terapia auricular com ozônio, tá? Vou voltar aqui para vocês também acompanharem comigo. E aí, pessoal, aqui, ó, para 40 microgramas que vocês estão vendo aqui no gráfico, na torrezinha, 40 microgramas é o limite de potência que a gente vai utilizar para aplicação sistêmica, tá? Então, assim, principalmente... quando a gente vai utilizar, vamos supor, você vai fazer uma autohemoterapia,
ou você pode fazer qualquer aplicação aí que você vai colocar a nível sistêmico, 40 microgramas é o máximo que você usa. Aí para 50, 60 microgramas, você já vai usar ele numa ação antimicrobiana. Então, acho que quem lembrar, depois eu vou... Hoje não, que acho que não vai dar tempo, mas eu vou passar o vídeo para vocês na próxima live, que vai ser a continuação dessa, porque acho que agora é legal, porque... se eu não me engano, vocês meninas sabem melhor que eu, né? O Instagram está disponibilizando agora a live direto, né? Então não fica mais só 24 horas. Então a gente pode dar segmento para vocês acompanharem as pautas, né? E aí eu quero fazer isso, por isso que eu comecei hoje de novo, porque eu quero dar segmento nas pautas e vocês terem um acompanhamento do começo até o fim e poder rever quando vocês precisarem. Então... você pode usar, principalmente na água, você vai jogar nos 60 microgramas. Esses 60 microgramas, você vai perder mais ou menos 25% desses 60 microgramas de absorção na água, e aí você pode colocar na tua cadeira odontológica. Você vai ter todo o teu circuito odontológico protegido contra fungos, vírus, bactérias, vocês vão matar tudo ali. Então todo o teu circuito vai estar protegido. Lembrando que como o ozônio é muito reativo, meninas, o ideal seria vocês trocarem a mangueira quando vocês tiverem feito o curso e usando o ozônio no seu consultório, porque vocês vão usar para tudo. Vocês vão usar para tudo e para tudo em vocês também. E em todos, na verdade. Então, troca as mangueiras por silicone, porque a borracha, o látex, ele não é ozônio resistente. Oi, Cris, tudo bem? Então, lembrando aqui para vocês, meninas, então se você estiver usando ele a 40 microgramas, limite para aplicação sistêmica, pessoal. 50 e 60 microgramas, você pode usar no teu paciente, mas é ação tópica ali. Você vai usar, vamos supor, o gás. Eu posso usar ele a 40, 50 ali? Posso. Então você vai fazer uma insuflação ali, mas aspirando. Porque o teu paciente não pode aspirar o ozônio não pode ser respirado, tá? O único órgão que não consegue, é intolerante ao ozônio é o pulmão, tá? E aí você tem, o pessoal pergunta muito, pô, Cris, que dose que é, qual que é o protocolo? Então lembra, pessoal, não existe um protocolo base, a gente tem... como instruir vocês para determinados tratamentos, mas tudo vai depender muito qual a sua intenção. Isso aqui, depois quando vocês forem ter a aula, vocês podem tirar foto, aí depois vocês podem fazer tirar um print, né, dessa página, porque isso aqui é o que vai ditar para vocês no ozônio. Isso aqui vai influenciar muito no que você quer para o teu paciente. Se você quer o bioestimulante, se você quer um anti-inflamatório, se você quer promover um amplo espectro sistêmico, você vai jogar nos 40. E se você quiser ter uma ação antimicrobiana, dependendo do tratamento, é nessa potencialização que você vai usar. Lembrando que você vai colocar concentração do teu ozônio versus o volume, é isso que vai te dar a tua dose terapêutica, que é aonde a gente quer chegar, tá? Deixa eu ver mais aqui, pessoal. Aqui eu não vou ficar muito em cima para vocês, mas isso aqui é maravilhoso, porque o ozônio ele é muito... Assim, a medicina, né, o CFM, não a medicina, os médicos adorariam estar tratando com ozônio, já tem muito resultado maravilhoso com o ozônio, mas como o ozônio como eu posso falar, esqueci agora a palavra, mas ele vem causando, né? Então hoje a gente é super bem respaldado, o ozônio já está tão respaldado aqui no Brasil. Só está faltando mesmo liberar na medicina. Que aqui nesse slide que vocês estão vendo, se não der para enxergar, vocês me falam, mas eu vou falar para vocês o que tem aqui, que são as PICs. Então esse aqui, isso foi tirado de hoje, tá, pessoal? Do site do... Uma parte eu tirei dia 16 e outra eu tirei hoje, do site do Ministério da Fazenda. Então isso aqui é super atual. Foi tirado agora, mês 5, tá? Então a gente tem aqui, práticas integrativas e complementares no atendimento dos pacientes, né? Então você tem o próprio SUS,
oferece a ozonioterapia como opção também como parte do tratamento. Opção não, desculpa. Como parte do tratamento. Aí aqui, ó, aqui é uma parte do site, tá? Esse aqui é uma sequência do site, aqui é uma parte da página, aqui já é para a segunda. E aí aqui eles falam, ó, as práticas integrativas e complementares não substituem o tratamento tradicional. Mas nunca quem faz ozônio, todo ozonioterapeuta, ele nunca vai falar isso. Eu vou te tratar com ozônio, você vai te curar. Não. O ozônio, ele é uma terapia. Ele pode ajudar a você atingir um objetivo. Pode até ser determinante, resolutivo num caso, mas a nossa pretensão não é chegar e falar que a gente vai curar o mundo com o ozônio. E o ozônio tem tanto resultado e as pessoas acabam... aquela coisa, né, do bem e do mal, do mais e do menos, acaba falando que o ozônio então é uma panaceia. Não, não é uma panaceia, mas ele é muito resolutivo, gente. Aqui nesse outro também, que é para vocês verem que isso tem. É que às vezes a gente não se preocupa em ficar fuçando, né? Mas no site do próprio Ministério da Saúde, nas práticas integrativas em que a pessoa tem o direito, tá aqui, ó. Talvez vocês não enxerguem, mas está escrito ozonioterapia, tá? E aí na sequência da página aqui do próprio Ministério da Saúde, você tem a prática integrativa e complementar de baixo custo, o ozônio, baixíssimo custo, segura e olha só, comprovada e reconhecida e utilizada a aplicação de uma mistura de gases oxigênio e ozônio por diversas vias. Ou seja, não tem mais o que falar aqui, tá? Olha só, o ozônio medicinal e seus diversos mecanismos de ação representam um estímulo e contribui para a melhora de diversas doenças, uma vez que pode ajudar a recuperar a forma natural e a capacidade funcional do organismo humano, e animal aqui, mas organismo humano. Alguns setores de saúde adotam regularmente esta prática e seus protocolos de atendimento, como a odontologia, a neurologia, a oncologia, dentre outras, mas assim... Aqui, volto a frisar porque o CFM proíbe os médicos de usarem a ozonioterapia, mas é que eles já colocam a odontologia como prática integrante disso daqui. Então, assim, super maravilhoso que a gente pode utilizar, o próprio SUS já oferta isso pro cidadão. Aqui rapidinho, passando para vocês darem uma olhada, também está no SUS, isso aqui está no site do SUS, tá? Esse aqui eu tirei de hoje do site do SUS, ó, cresce 46%, pessoal, a procura por práticas integrativas e complementares no próprio SUS. Então, assim, se o próprio SUS, que tem aí uma deficiência, tem carência de muitas coisas, se no próprio SUS já tem um aumento de 46%, da procura das práticas integrativas, vocês imaginam que essa procura ela é muito maior no nosso consultório. Hoje, se você ofertar para o teu paciente ali, vocês imaginam, vocês mesmo como paciente, vocês podem fazer esse exercício que eu estou falando para vocês. Se vocês forem em 2 consultórios, não precisa ir mais do que 2, e uma pessoa vai fazer uma endo para vocês ali, ou uma pério, e o dentista fala, pô, vou fazer uma pério, uma endo legal aqui, e o outro fala, não, ó, eu vou fazer uma endo, uma pério, além dos protocolos que eu vou utilizar, que são os normais, que são a base do tratamento, eu vou fazer também o tratamento com ozonioterapia, e ele vai explicar para vocês, claro, o bom profissional explica para o paciente ali, quais os benefícios que ele vai ter a mais acrescentando o ozônio no tratamento. Então, fora que essa procura já está muito grande, vocês se assustam com o tamanho dessa procura. Aí aqui, nessa outra página, fala que o próprio Ministério da Saúde, gente, eles já colocaram as práticas de terapia complementar por estar de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, hoje, né, a gente está nessa época do Covid, em que tudo é Organização Mundial de Saúde, apesar de eu não concordar com algumas coisas, mas todo mundo segue ali a organização, a OMS. Ou seja, o ozônio está lá na OMS como parte integrativa nos tratamentos. Então, a gente está muito mais do que respaldado para estar usando o ozônio, tá? Vou passar também aqui para vocês, para não estar falando muito. Então, aqui nos tratamentos individuais, práticas integrativas e complementares,
Aqui ele coloca, ó, o próprio, meninas, olha que legal isso aqui. Esse slide eu fiz para mostrar para vocês que olha que legal, pesquisas, práticas integrativas e complementares. Olha essa frase no Ministério da Saúde. Diversas plataformas de estudo científico, como Cochrane e o PubMed, já mostram os benefícios das práticas integrativas. Então, olha só, como complemento nas ações para a área de saúde, há estudos, revisões sistemáticas. Olha essa aqui, por exemplo, que eles colocam. O uso de meditação para redução do risco cardiovascular pode melhorar até casos de depressão. Então, assim, hoje já está super comprovado que a medicina integrativa, ela faz demais a diferença. Para não falar assim, eu tenho acompanhado nesses últimos tempos, principalmente quando eu fiz, né, o odontologia no Einstein, no hospitalar. Para mim, assim, eu posso falar para vocês que os casos que eu vi, ela faz total diferença. É muito diferente, pessoal. Você vê um paciente tratado, é muito nítida a diferença de um paciente tratado ali num tratamento convencional e num tratamento em que você utilizou de medidas integrativas, seja ozônio, meditação, acupuntura, laser terapia, não importa. Vocês veem que a diferença é gritante. O paciente melhora com muito mais velocidade, os resultados são muito melhores, tá? Vou continuar mostrando para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me dão um toque aí. Histórico das práticas integrativas. Hoje, meninas, o Brasil é referência mundial em prática integrativa. O nosso país, bom, também pudera, né? Nas lives de gestão a gente cansa de falar. O dentista brasileiro, principalmente o dentista, né, e o povo brasileiro é referência no bom trato, né? O nosso povo é demais, assim, um povo muito carinhoso. Então, assim, somado a isso e essa parte científica, não tem como nós não sermos referência utilizando dessas terapias que vão incrementar para o nosso paciente, né? Também, isso aqui também está no site do Ministério da Saúde, tá? Aqui também fala de uma ação que a gente, do próprio atenção básica. Aqui esse parágrafo super grande, ele fala que o ozônio pode ser usado no âmbito da atenção básica, na atenção média e na alta complexidade, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza para a gente fazer uso da ozonioterapia em qualquer escala, pessoal, tanto na atenção básica de saúde, média e de altas complexidades. Não existe uma diferenciação para eles de que você só vai utilizar na ação básica. Não, você pode utilizar nos 3 tipos de ações, tá? Então, aqui, os objetivos da ozonioterapia, tem muita coisa lá no Ministério da Saúde. Então, assim, está mais do que respaldado o uso para nós, tá? O ozônio, pessoal, ele é utilizado em todos esses países que vocês estão vendo aqui. Nos Estados Unidos, tem alguns estados que não é liberado, mas a grande maioria, se não me engano, nos Estados Unidos, 32 estados são liberados para estar utilizando. No Brasil, a medicina não pode usar, tá? O CFM não reconhece a ozonioterapia. Eu coloquei o Brasil aqui porque o Brasil mais breve possível, aí ele está nessa lista, tá? Então nessa coisa do que a gente sempre sonha ali como é que fala? A palavra tem poder, então eu coloquei o Brasil aí nessa listagem. Aí, deixa eu passar para vocês. Aqui, ó, no Brasil, o médico que trouxe isso para o Brasil foi o Heinz Conrad. Ele iniciou a prática dele em São Paulo e a clínica dele ainda está aberta até hoje e trabalha com ozonioterapia. Nos anos 90, o Dr. Edson de César Felipe, ele em memória, né, ele já faleceu, ele que introduziu a prática em Santa Catarina e difundiu a ozonioterapia. Ele foi o grande nome aí nos anos 90 da ozonioterapia no Brasil. Ele é o pai da Letícia, que aqui também trabalha com a Filozon, que é a máquina que a gente vai estar utilizando.
É uma enorme qualidade a máquina de ozônio deles. Deixa eu passar para vocês aqui. Aí vocês podem estar perguntando, então, Cris, o ozônio ele pode ser considerado uma droga? Não, o ozônio não é uma droga, porque ele é uma molécula biológica inerente à natureza. Lembra que eu falei para vocês, além disso, dele ser uma molécula inerente à natureza, ele é self, ele forma no nosso próprio organismo, então não tem como considerar o ozônio uma droga. Ele é uma coisa natural, tanto que você vai fazer uma terapia no seu paciente, você vai falar, eu estou usando coisas naturais em você, o ozônio é natural. E a ação do ozônio, os mecanismos de atuação dele são totalmente diferentes do uso de uma droga sintetizada em laboratório. Ele utiliza mecanismos fisiológicos que vão estimular o nosso organismo. O ozônio, gente, ele estimula o nosso organismo a dar uma resposta melhor, a uma resposta adaptativa. A gente chama isso de hormese, tá? Mas claro que quando vocês forem aprender de ozônio, vocês vão aprender sobre a hormese. Ele estimula o teu organismo a te dar uma resposta adaptativa ao meio biológico, mas não como uma resposta direta de uma ligação, como se fosse uma droga, entende? Então o ozônio naturalmente ele vai levar o teu organismo ao bem-estar e entrar no equilíbrio, tá? Pessoal, se eu estiver muito rápido, vocês me falam, eu vou mais devagar, tá? Mas vão me dando um toque. Se tiver também alguma pergunta, vocês podem fazer que eu fico de olho aqui, tá? Então, o ozônio, gente, ele é administrado por diferentes vias, tá? De baixas doses, em sua forma de gás. O objetivo da maioria das aplicações é você fazer uma modulação do sistema imunológico, tá? E você vai atuar, como você vai estar ofertando um índice alto de oxigênio para o organismo. Obrigado, Malu. Como você vai ofertar muito oxigênio para o organismo, você vai estar tendo uma ação. Eu sei que pode parecer às vezes um pouco pesado a gente falando assim, de muita biologia, muita química, mas é fundamental e é demais, gente. Vocês vão ficar loucos quando vocês começarem a estudar sobre ozônio. E é lindo porque você começa a ver como tudo funciona. É muito legal, meninas. Ele age a nível mitocondrial. Se você está agindo a nível mitocondrial, aonde você está mexendo? No motor do nosso corpo, é onde você tem a maior produção de energia. O ATP, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, só para manter a nossa capacidade de temperatura corporal, a gente usa de todo o ATP que a mitocôndria produz no nosso corpo, de 50% a 70%, dependendo de como está o teu sistema, você usa mais ou menos 70% de todo o ATP só para manter a temperatura do corpo. O resto dessa energia vai para as demais funcionalidades do nosso corpo, tá? Isso só a nível mitocondrial. Tem uma paulada de coisas para vocês verem em cima disso. A Chile, biologia e química. É pura biologia e química. Você vai ficar fascinada, Chile, muito fascinado. E o ozônio, então, o ozônio não é um remédio, gente. Não tem como ele ser um remédio. Ele é um agente condicionador que ativa o sistema de sinalização de ajuda, que ajuda o nosso corpo a curar-se por conta própria. Isso quem disse não sou eu, é o Dr. Lamberto Ré. Então, assim, você tem inúmeros estudiosos pelo mundo inteiro. Acho que aqui me fizeram uma ligação, eu achei que tivesse caído. Então, assim, é muito lindo, gente, é muito legal. E todas as dúvidas que vocês quiserem, pode perguntar, me manda aqui, me manda no WhatsApp, que eu ajudo vocês. Às vezes fica faltando alguma coisa, né? Olha só, isso aqui é muito legal, meninas. Na Sociedade Alemã de Ozonioterapia, em 1980, eles são os que têm... Cuba também tem muito, mas como é um país fechado, você não tem muito acesso ao controle, né? Mas na Alemanha, em 1980, você teve um estudo na Alemanha gigantesco, 644 especialistas em ozônio, 384.775 pacientes, 5 milhões, gente,
579.238 tratamentos, mais de 5 milhões e meio de tratamentos e só tiveram 40 casos de efeito colateral. Eu acho que nem a água deve estar ali com a água. Conclusão, é a mais segura das terapias médicas no mundo. 0,0007% de chance de dar algum problema. Claro, né? Você fala, pô, Cris, então posso usar em todo mundo? Não. Tem uma coisa que você tem que tomar cuidado. O paciente seu que tiver uma deficiência da vitamina G6PD, que a gente, que no caso aqui no Brasil a gente fala que é o favismo, você pergunta pro cara, você é alérgico ao feijão, mas dependendo do tratamento, o nível de ozônio que você vai usar no seu paciente, pede para ele fazer um exame de G6PD. Se ele tiver a deficiência da G6PD, você não pode usar isso no teu paciente, senão você pode matar ele. É a única condicionante que você não pode usar aí no teu paciente de ozônio, claro, contando que você vai usar os métodos e a capacidade terapêutica desejada, né? Você não vai forçar, vai usar os limites corretos, né? Então vamos lá, tô passando, tá, meninas? Essa é a máquina que a gente usa lá na Unip, tá? É a máquina da Filoson. Eu conheço, acho que no Brasil são 3 marcas só que tem Anvisa. Se eu não me engano, acho que só a Ozônio Life, a Filoson e a Ozônio Line tem, mas nenhuma delas é igual a da Filoson. Essa máquina, meninas, ela é digital, então assim, o que ela ofertar de ozônio para vocês é o que vai sair na outra ponta da linha. Vou passar mais para frente porque aqui tá só a máquina, tá? Não tá os aparelhos secundários que ficam ali em volta. Isso aqui é o conjunto completo. Depois eu volto para o outro slide para mostrar como que o ozônio é formado. Então, pessoal, olha, isso aqui que vocês vão ter no consultório de vocês, tá? Vocês vão estar usando o ozônio de forma gás, em forma de água ozonizada, e vocês podem utilizar na forma de óleo ozonizado. O óleo eu aconselho vocês a comprarem o óleo ozonizado, fazer o óleo ozonizado no consultório. Quando vocês fizerem o curso, vocês vão ver que é muito perigoso estar fabricando o óleo no consultório. Então, para explicar esse slide aqui para vocês, pessoal, aqui vai entrar o oxigênio medicinal na tua máquina, tá? E aí você vai produzir ele naquela porcentagem que eu falei para vocês na janela terapêutica, entre 95% de oxigênio para 5% de ozônio. É o que vai estar saindo aqui. Seja aqui nesse dispositivo que sai, aqui, pessoal, é uma bomba a vácuo, que ela é uma destrutora do ozônio, que você pode usar o excedente para cá. E aqui é onde você vai coletar o seu ozônio na sua seringa, ou se você conectar nessa borrachinha que tem aqui, nesse silicone, ele vai ozonizar a tua torre de água, tá? Então, aqui essa máquina, quando entra o oxigênio, independente, meninas, independente de quanto você colocar de fluxo de abertura ou fechamento dessa válvula, a máquina é inteligente. Ela tem um fluxômetro lá dentro que, independente se você tem muito oxigênio aqui indo ou pouco oxigênio aqui, ela vai ofertar o nível ideal para você produzir o seu ozônio de qualidade. Então você nunca vai ter problema de que você não está produzindo um ozônio de qualidade no seu consultório. Claro, se eu não me engano, a cada 2 anos ou 3 anos você pode mandar essa máquina na empresa, eles fazem uma aferição para vocês, para ver se a produção está equilibrada, tá? E aí sai o ozônio medicinal para você fazer o tratamento. Aqui eu estou voltando um slide, porque aqui dentro da máquina, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o que acontece aqui dentro para produzir o ozônio. Lembra naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, da chuva, da tempestade elétrica? Como que a gente forma o ozônio? Vai entrar o oxigênio medicamentoso na máquina, que é o que eu mostrei para vocês. Ele vai receber uma descarga elétrica, e aí essas moléculas de oxigênio, algumas moléculas de oxigênio vão se desprender e vão se ligar a outras moléculas de oxigênio. Então você vai ter, nesse rompimento, nessa quebra do O2, um O vai se ligar a 2 Os de um O2.
virando o O3, que é o ozônio, tá? Então essa diferença de potencial, ela depende aí de vários fatores, onde o mais importante dentro da máquina para você ter um ozônio de qualidade são os materiais dielétricos no meio e a distância entre essas placas. O que quer dizer isso, meninas? Quer dizer que assim, eu estou explicando e ensinando para vocês que além da gente ter uma máquina que está produzindo, você tem que saber como está produzindo. Se aquela máquina que você comprou é uma Ferrari, que você está tendo uma alta performance para o seu paciente, que você vai ofertar um ozônio da mais alta qualidade, que se você... o velho Bott, que era o número 1, é o nome número 1 na ozonioterapia. Depois vocês vão ver porque tem frases dele. Ele fala: o melhor ozonioterapeuta é aquele que tem uma boa máquina. Não necessariamente ele é o que mais sabe usar, mas necessariamente ele tem que ter uma máquina de qualidade que produza um ozônio de qualidade, tá? E aí aqui dentro vocês vão ter mais ou menos, geralmente aplicada, dependendo da distância desses materiais dielétricos, você vai ter aí uma tensão elétrica da ordem de 6.000 a 25.000 volts para a produção do teu ozônio medicinal, tá? Aí, meninas, para vocês terem uma ideia, às vezes o paciente ele vai no nosso consultório, putz, olha, eu pensei que ia passar mais alguns slides, mas já daqui a pouco está terminando, que coisa. Aí aqui, meninas, o paciente às vezes vai no teu consultório e você tira o ozônio na seringa, ele fala: puxa, esse cara vai me aplicar um ar ali, que não vai me tratar nada. Ele fica meio ressabiado, primeira vez que ele está olhando, até vocês mesmo, né? Quem nunca teve contato com ozônio, tá vendo essa foto, vai ficar meio ressabiado. Você fala assim: puxa, eu tô vendo aqui agora, eu tô jogando o ozônio na luva. Como o látex ele não é ozônio resistente, né? Porque o ozônio é uma molécula oxidante, ele reage com tudo que você pôr na frente dele. Tanto material orgânico quanto inorgânico. E a luva de látex nossa, ela é de uma borracha de poliisopreno, que é um polímero. E esse polímero, ele é altamente oxidado pelo ozônio. Então, quando vocês tiverem um paciente no consultório que você perceber que ele está meio ressabiado, é só pegar ali e colocar 40, 60 microgramas de ozônio, que a luva não dura nada. Você joga o ozônio na luva, corrói. Aí ele fala: nossa, Cris, puta, mas se corroeu a luva, você vai me matar com isso que tem aí dentro. Não, é para você provar que aquilo vai reagir bem no seu corpo. Porque o ozônio, ao entrar em contato com o organismo, meninas, o ozônio se dissolve em fluidos biológicos. Ele reage com diversos compostos, preferencialmente ácidos graxos, insaturados, e vai ser transformado depois em oxigênio. E os subprodutos gerados pelo ozônio no organismo, ele é conhecido como ozonídeos, que aí você tem uma ação inicial muito rápida do ozônio, que é onde ele vai oxidar tudo que tiver de errado no nosso organismo, e as reações tardias que você vai ter com o ozônio, que aí você vai ter até 72 horas, mas já não é mais o ozônio. O ozônio em 1.4, 1.14 segundos, ele já reagiu no nosso organismo. O que a gente vai ter a reação dos ozonídeos até 70, 72 horas, tá? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Aqui depois, pessoal, essa vai ser uma parte que vocês vão ter que estudar bastante na hora do curso, porque são as doses, as unidades de medida terapêutica. Não é difícil de entender não, tá? Mas essas são as unidades que nós vamos utilizar para estar conversando sobre o ozônio. Então você tem a concentração de ozônio, ele se mede em microgramas por ml, então é microgramas por mililitro, por mililitro, e isso indica a proporção de ozônio que você tem no volume de gás. Exemplo, se eu tenho 10 microgramas de ozônio em 1 ml de volume, eu tenho então 10 microgramas por ml, ou seja, se você tem lá 1 micrograma por ml, ela é igual a 1 miligrama por 1 litro, que é igual a 1 grama por milímetro cúbico, por metro cúbico, que é igual a 1 gama. Às vezes é difícil aqui no Brasil, eu não vi ninguém falando em usar essa palavra, o 1 gama. Eu vejo normalmente o pessoal colocar em microgramas, tá? Normalmente a gente usa muito mais, praticamente só essa denominação, tá? Essa medida de aplicação terapêutica. Mas o pessoal mais antigo usa a denominação em gamas, tá? Mas isso é uma coisa mais técnica para quando vocês forem fazer o curso.
mas para vocês saberem que tem. E o ozônio, pessoal, o ozônio ele vai ter você vai ter uma redução do sistema antioxidante do organismo, tá? Melhora do metabolismo do oxigênio, modula o teu sistema imunológico, regula o metabolismo do corpo. E aí aqui depois vocês vão querer estudar muito isso aqui, que é demais, tá? Você vai ativar uma grande ativação da enzima NRF2, que é maravilhoso. Vocês vão ter oportunidade depois também de estudar sobre isso. Age a nível mitocondrial, alta performance do organismo. Se a tua mitocôndria está boa, você imagina o teu organismo. Ele vai diminui as citocinas inflamatórias, você vai ter uma diminuição das citocinas inflamatórias e você tem um aumento das citocinas anti-inflamatórias. Tudo isso, pessoal, está agindo conforme você aplica o ozônio no teu corpo, tudo isso já está acontecendo ao mesmo tempo. E ele tem um amplo espectro antimicrobiano. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ah, nossa, Chile, animal. Essa pergunta é muito legal. Se ele, né, tem se ele é tão poderoso assim, se ele vai melhorar na ROF. Ele melhora tanto na ROF. Hoje eu não vou ter oportunidade de mostrar para você tratamento só com o gás ozônio na pele, no rosto, e do IPRF potencializado com ozônio. Vocês podem fazer, meninas, IPRF no consultório de vocês e pegar o IPRF e ozonizar. Vocês vão ter oportunidade também de, no curso, manipular o IPRF ozonizado e aplicar o ozônio no gás no rosto da pessoa. É absurdo, assim, é só olhando, é só vendo mesmo. A live aqui ela não mostra uma unha do que o ozônio é, mas é muito legal e é bem legal para quem faz a ROF. Eu sugiro, se eu puder dar uma sugestão para vocês, quem fez a ROF faça o ozônio, quem não fez ainda a ROF vá fazer a harmonização e depois vai fazer o ozônio, que o ozônio ele salva a pele de quem faz a harmonização também, porque nas intercorrências ele vai ter um papel fundamental nas intercorrências, o bicho pegando mesmo, é o ozônio que vai te ajudar, tá? Deixa eu ver aqui. Se tiver mais perguntas, podem fazer, tá, pessoal? Tá com 52 minutos, 8 minutos dá para brincar. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, que o ozônio tem uma reação imediata e uma reação tardia. Então, aquela ação imediata, você vai ter uma ação que o ozônio ele vai entrar muito rápido com os fluidos corporais. Você vai ter o meio biológico, ele se dissolve na água do plasma e nos fluidos intersticiais, que ele entra no espaço entre as células, pessoal, e desaparece imediatamente com reação naqueles compostos, ácidos graxos insaturados, orgânicos, antioxidantes, hidrossolúveis, lipolíticos. Então, ele vai gerar uma série de mensageiros que são os ozonídeos que eu falei para você. Essa aqui é uma frase do Bott. Então, ele vai gerar muito mensageiro, ou seja, ele vai turbinar o teu organismo para falar, cara, você tem que se mexer e ficar melhor. Então, ele ativa tudo quanto é coisa boa no teu organismo, tanto em reação imediata, que você vai ter dos eritrócitos, linfócitos, das plaquetas, como reações tardias, que é aumento da liberação do ácido nítrico, medula óssea, geração de eritrócitos superdiferenciados, mobilização nas células tronco, aumento de enzima antioxidante. Tipo, o ozônio, ele é o cara, entende? É muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. Vi uma papada que você postou, excelente resultado. Aquela papada foi muito legal. Aquela papada ela é da Fabi, da Fabiana Guedes. Ela é professora com a gente na ROF, no curso da Dani. Ela fez uma sessão só. Eu não estou com essa foto agora aqui. Mas aquela foto daquela papada tá muito bonita. Com uma única sessão de gás ozônio, ela conseguiu um baita resultado muito bonito. É bem legal, pessoal. Você vai escolher, você tem aquilo na sua mão, ou seja, se você já fez o seu curso de harmonização e você tem à sua disposição lá uma máquina de ozônio, é para dar risada, né? Por que não usar? Você vai usar para tudo, você vai fazer uma endo, você vai fazer uma pério, uma dentística, tem estudo aqui, não vai dar tempo de mostrar, mas tem um estudo, meninas, que
a placa bacteriana, depois que você fez ali uma restauração, depois de 48, 72 horas, até uma semana, você já tem uma proliferação ali de bactérias naquela região. Quando você faz essa dentística com ozonioterapia e você ozoniza o preparo cavitário, você vai ter uma proliferação só depois de 4 meses que você vai ter adesão do biofilme naquela região. O ozônio é absurdamente antimicrobiano, muito legal mesmo. Tem uns estudos que são maravilhosos e na odontologia tem muito estudo para isso, tá? Precisando, vocês me fazem perguntar aí, tá? Aqui aquela escala que eu falei para vocês, que aí eu fiz um gráfico para estar mostrando que é bem legal, é que esse daqui ele é bem engraçado, eu gosto dessa foto aqui, porque as meninas gostam muito, né? Com 2 microgramas até 5 microgramas, ele tem uma ação anticelulite. Claro, né? Na odontologia a gente não pode falar isso, porque a gente não faz isso, tá, meninas? Mas eu vou falar para vocês que existe isso aqui, né? A gente não usa na odonto, mas se você fizer lá um microagulhamento nível hard e utilizar o ozônio com o IPRF ali tanto no gás quanto no próprio IPRF, para quem faz isso, né? Esse tipo de atendimento, não nós, né? Com o microagulhamento você tem um efeito anticelulite. Estria, então, pelo que quando a gente estuda, é padrão ouro ali para o tratamento. Quando você já tem ali 10 microgramas, ele vai ter um mega efeito lipolítico, que foi o que quem foi que... A Angel, né? Ela falou que ela viu da papada. Então aqui a 10 microgramas, entre 10 e 15, você vai ter uma ação lipolítica. Então você pode colocar o que tem de gente usando em gordura, vocês não fazem ideia. A gente vai usar em cabeça e pescoço, que seria mais no jaw, olheira e papada, né? Que é o que mais a gente usa. Mas você pode colocar na tua gordura abdominal ali, mandar a bala que ele vai queimar a tua gordura. Aí você tem, ele é analgésico, você pode dar o ozônio, você tira a dor na hora. Eu tenho paciente que vai com dor de ATM absurda no consultório, eu aplico o ozônio, a paciente fala, Cris, eu nunca vi isso, você tirou com a mão. É que nem quando a gente anestesia, o cara fala, você tirou com a mão a dor. É muito legal. Deixa eu ver mais aqui. De água da doença, tem o resultado do sistema... Não, infelizmente, não. Os ozonizadores de água nosso não tem, e graças a Deus que eles não têm. Porque se eles tivessem, você ia ter uma desbiose no teu organismo, porque você ia matar as bactérias ruins e você ia matar as bactérias boas também. Então o que você tem lá é uma ação bioestimuladora, mas num nível bem baixo, assim. Eu não vejo esse tratamento como uma terapia assim, satisfatória. Putz, perto das outras que tem, eu acho que ela é muito chulezinha, sabe? Deixa eu ver aqui, qual a marca você sugere para comprar? Cris, no curso nós vamos estar mostrando para vocês. A máquina da Filozon, para você errar com ela, só se você estiver mexendo com ela de olho fechado, entende? É uma máquina que ela praticamente fala sozinha. E assim, mesmo que você veja a diferença de preços de máquina, depois na outra aula, agora a gente tem 2 minutos, né? A gente continua na próxima e aí a gente dá seguimento com essa aula. Então, Cris, o que eu posso falar para você? Se você quer o melhor, você fala assim, Cris, eu quero o melhor. O melhor é a máquina mesmo da Filozon, tá? Isso, essa máquina é super portátil. Mesmo que você compre a grande, tem uma versão menor dela que muito dentista compra. Eu quis comprar a grande porque eu quero desenvolver uma moldeira para fazer tratamento periodontal e para clareamento. Então eu preciso usar a bomba a vácuo, tá? Aquela bomba a vácuo que eu mostrei para vocês. E a máquina maior, ela tem essa bomba a vácuo, a menor não tem, tá? Que é o destrutor de ozônio. Mas você tem uma maletinha que você pode fazer tratamento em casa de idoso, tratamento a domicílio. É muito legal, gente. É nota 1000. E vocês vão se tratar com ozônio.
Eu faço tratamento de ozonioterapia comigo mesmo. Toda semana eu me ozonizo. Então, assim, eu já sou ligado no 220. Quando eu aplico ozônio, então, eu venho mais louco ainda para casa. Já deixo a Dani louca normalmente. Quando eu aplico ozônio, fica mais ainda. Meninas, ó, eu tenho 30 segundos. É um baita prazer falar de ozônio para vocês. Eu amo isso, amo um monte de coisa na odontologia, mas é super gostoso. Espero que eu tenha dado uma ajuda para quem tem vontade de fazer o curso, porque quando eu queria fazer o curso eu não tive essa coisa de pelo menos alguém dar um empurrãozinho, entende? Eu acho que é fundamental